Bom, o nosso programa de estudo da Conhece a Ti Mesmo, uma reflexão espírita psicológica. Estamos então no módulo 5, rumo ao inconsciente, aula 6, Jung e a ampliação do inconsciente, o inconsciente coletivo. Do livro Refletindo a Alma, a Psicologia Espírita de Joana de Ângeles, vamos ler então sobre o inconsciente coletivo. Diferentemente do inconsciente pessoal, os conteúdos do inconsciente coletivo independem da experiência pessoal, ou seja, os conteúdos do inconsciente coletivo jamais foram conscientes no período de vida do indivíduo. Ele é um reservatório de imagens latentes, denominadas imagens primordiais. Estas imagens são predisposições ou potencialidades para experimentar e responder ao mundo tal como os antepassados. Cita Jung, o inconsciente coletivo contém toda a herança espiritual da evolução da humanidade, nascida novamente na estrutura cerebral de cada indivíduo. Estes conteúdos instigam o indivíduo a um padrão pré-formado, uma tendência de comportamento pessoal que o mesmo seguirá desde o dia do nascimento, como se a forma do mundo fosse uma imagem interna. Toda vez que esta imagem identifica-se com os objetivos correspondentes, transforma-se em uma realidade consciente. Um exemplo disso é a experiência do materno, pois todos nós nascemos com uma imagem pré-formada da mãe, e ao nascermos, a experiência positiva ou negativa com a nossa mãe comporá a nossa realidade, ditando assim o nosso comportamento. Nós vimos na semana passada o inconsciente pessoal. Recordam-se aí desse inconsciente? Para nós falarmos em inconsciente coletivo, a gente vai ter que retomar um pouquinho o inconsciente pessoal, alguns conceitos importantes, para que daí a gente possa ampliar esse inconsciente pessoal e chegarmos ao inconsciente coletivo. O que é, talvez, a ideia mais brilhante de Jung? A contribuição mais brilhante de Jung para a ciência psicológica é exatamente o conceito de inconsciente coletivo. Jung tem uma percepção de que, uma compreensão, melhor dizendo, de que nós somos muito mais do que simplesmente as experiências dessa existência, vamos pensar assim na visão espírita, Mas nós somos muito mais do que as experiências que temos desde o nosso nascimento até o momento em que nos encontramos. E a gente vai precisar discutir um pouquinho sobre isso para compreender essa noção de Jung sobre inconsciente coletivo e também a visão espírita do que é esse inconsciente coletivo e como ele atua em nós. Perfeito? Mas antes de nós falarmos de inconsciente coletivo, eu queria então retomar um pouquinho aqui sobre o inconsciente pessoal. Então, o ser consciente, na psicologia do inconsciente, Carl Gustav Jung vai definir assim: o inconsciente pessoal ou individual refere-se às camadas mais superficiais do inconsciente. Então vamos pensar assim, didaticamente, o inconsciente pessoal, como nós vimos, é uma camada que está mais próxima à consciência, mais próxima do ego. É uma camada mais superficial desse inconsciente. Não é tão profundo, vamos pensar assim didaticamente, como é o inconsciente coletivo. Um pouco mais profundo nesse inconsciente, cujas fronteiras com o consciente são bastante imprecisas, porque muitos desses conteúdos do inconsciente pessoal vêm à consciência, voltam ao inconsciente, vêm à consciência, voltam ao inconsciente, fica como que um trânsito de conteúdos da consciência para o inconsciente, Alguns com uma certa facilidade, outros com mais dificuldade, mas há uma limitação, uma fronteira imprecisa desse inconsciente pessoal com a consciência. E o que existe nesse inconsciente pessoal? A gente discutiu bastante sobre isso, Mas rapidamente, para lembrarmos, tudo
o que nós experienciamos desde o momento em que nós nascemos até o momento em que nós nos encontramos. Então, as experiências na infância, sejam elas positivas ou não, traumáticas ou não, as experiências anteriores à própria infância, né? Será que eu fui desejado ou não? Será que essa gravidez foi quista pelo pai, pela mãe, por ambos, por nenhum? Né? E tudo isso, esses registros estão em nós, eles nos compõem. Algumas coisas mais trancadinhas aí nesse inconsciente, outras nem tão trancadas assim. Mas de forma geral, essas experiências pessoais, que são únicas, que fomos nós que vivenciamos, por isso esse inconsciente pessoal, memórias perdidas, ideias dolorosas, que são reprimidas, percepções subliminares, aquilo que está abaixo do limiar para a percepção do ego, fica nesse inconsciente pessoal, e finalmente conteúdos que ainda não estão maduros para virem para essa consciência, perfeito? Isso tem que ficar claro para nós. Tranquila essa ideia de inconsciente pessoal que nós discutimos? Muito bem. Então, é nosso, pessoal, é seu, é meu, não é igual. A sua experiência com a mãe é única. A minha experiência com a mãe é única. E os filhos têm experiências únicas com a mãe, assim como com o pai, assim como com as situações que acontecem. Uma experiência pode ocorrer para duas pessoas, mas cada um compreender e entender ou perceber aquilo de uma maneira muito particular. E isso fica nesse aspecto do inconsciente pessoal, perfeito? Só que Jung vai nos dizer que há muito mais do que esse inconsciente pessoal. E aí, como eu disse, talvez uma das maiores contribuições para a ciência na compreensão do ser humano, em especial uma compreensão de um ser humano integral, uma visão mais holística, mais transcendente, né? Mostrando que há aí conteúdos importantes em nós. Nós sabemos que o nosso passado aqui, dessa existência, ele é importante para nós, ele está registrado no nosso inconsciente. Essas experiências na infância influenciam no nosso comportamento, esse inconsciente pessoal. Mas Jung vai perceber que não é só isso, que tem ainda muitos outros conteúdos em nós e que são ainda anteriores a esse próprio período da infância. Ou seja, nós já nasceríamos com conteúdos no nosso inconsciente. E esses conteúdos não seriam nossos, não seriam pessoais. Seria uma herança adquirida de toda uma história dos nossos ancestrais, da nossa humanidade, da espécie humana enquanto espécie humana. Veja que é uma visão extremamente inovadora, né? É uma ideia extremamente abrangente. Então Jung tem essa percepção de que nós não nascemos uma folha em branco, como é a visão de Freud, né? Que essa folha, na verdade, ela já vem com conteúdos ali, já tem alguns aspectos, algumas tendências, alguns impulsos, poderíamos dizer, que vão nortear ou moldar o nosso comportamento, a nossa maneira de agir. E isso comum a todas as pessoas. Por isso, coletivo. Tudo bem? Essa primeira ideia? Perfeito. Algum comentário? Esse coletivo é igual para todos? Esse coletivo é igual para todos. Ele independe da cultura, porque senão não seria coletivo, né? Ele variaria em função da cultura. Ele independe do tempo, porque são experiências que desde que o ser humano é ser humano, que a psique no ser humano existe, vamos pensar no processo evolutivo, né? O Homo sapiens, a psique se manifesta com impulsos e características que é comum ao ser humano. São padrões de comportamento que são comuns a todos os seres humanos. Perfeito? Então, nesse inconsciente coletivo, haveria muitos conteúdos,
E a gente vai discutir um pouquinho sobre eles. Tá? Então, vamos para uma primeira frase aqui para a gente entender. Jung percebeu que apesar de sermos diferentes uns dos outros, nós somos diferentes uns dos outros. Principalmente se pensarmos no inconsciente pessoal. Aí sim nós somos realmente muito diferentes uns dos outros. Né? A experiência que você teve familiar com seu pai é muito diferente da que eu tive com o meu. Como você vê tal situação, como eu vejo tal situação, é muito diferente. Nós somos diferentes. E nós somos diferentes também em coletividade. O brasileiro é diferente do americano. O americano é diferente do japonês, que por sua vez é diferente do brasileiro. Então nós somos diferentes, mas apesar de nós termos essas diferenças, em realidade nós somos muito parecidos. Ou seja, nós temos comportamentos que são comuns a todos, que são tipicamente humanos. E é isso que Jung começa a perceber. Ele viaja para um local, uma tribo, que nunca tinha tido contato com nada além daquele local circunscrito, daquelas pessoas. E ele percebe que o comportamento daquela tribo é muito parecido ao comportamento dos europeus da Suíça, em alguns aspectos. E que as crianças têm uma maneira de se portar muito parecida em todos os lugares. Então ele começa a perceber que temos tendências, temos impulsos, essa palavra é importante, impulso, ou mesmo forças que atuam sobre nós, padronizando a nossa forma humana de ser. Quem ensina para uma criança a ser mãe? Não precisa ensinar. Você dá uma bonequinha para a criança, ela já pega a bonequinha, ela já colhe no colo, ela brinca, ela cuida. É um impulso que tem já naquele serzinho para essa característica humana. Da mesma maneira, no menino, por exemplo. Então, indivíduos e sociedades em locais completamente diferentes, então americanos, brasileiros, japoneses, locais diferentes, mas que têm uma maneira humana de ser que é comum, que está acima da cultura, que independe da cultura. Por exemplo, a estruturação de família é um impulso que todos nós temos, independentemente de onde a gente viva. O impulso de ser mãe, de ser pai. Tem pessoas que vão perder os pais, perder entre aspas, muito precocemente. E não vão ter esse modelo de como se basear em ser pai e ser mãe. E quando engravidar e terem seus filhos, vai ser natural esse aspecto de ser pai e ser mãe. É um impulso que tende a moldar esse comportamento que é tipicamente humano. De ser filho. A crença em Deus, que se manifesta em todos os lugares, independentemente de cultura. É um comportamento tipicamente humano. O culto aos mortos são características tipicamente humanas. Aliás, são essas características que nos diferenciam dos animais. É justamente essas tendências ou impulsos que nos diferenciam dos animais. Os animais têm essas tendências e esses impulsos, mas é biológico, nós poderíamos chamar de instintos. O ser humano, além do instinto, tem algo psicológico. Temos o instinto também, biológico, mas psicologicamente o instinto é um impulso que vai nos conduzir a agir daquela maneira. Confuso ainda, né? Porque a gente vai ter que ir amadurecendo essa ideia ao longo aí da nossa conversa. Então Jung percebe que indivíduos e sociedades em locais completamente diferentes ou em momentos históricos diferentes. Por exemplo, grupamentos da antiguidade, como viviam as pessoas, como se comportavam, qual era a tendência no comportamento humano lá na antiguidade,
antes disso, na história, na Idade Média, na contemporaneidade. E Jung percebe que os padrões de comportamento são muito parecidos, independe dessa cronologia. Depois nós vamos ver que esse impulso vem em nós e a gente atualiza ele para a nossa época, né? Mas há esse impulso muito natural em todos. Independe também desses momentos históricos. Ou mesmo grupos sociais que não têm contato algum com outros grupos sociais. Povos que nunca tiveram contato com outros povos, né? Aqui Jung chamava de povos primitivos. Não no sentido de que são inferiores. Não. Primitivos no sentido de que manifestavam a maneira natural ali daquela psique. Sem muita contaminação, mistura. Esse é o sentido de primitivo, originário, né? Então Jung percebe que mesmo esses povos tinham uma maneira muito parecida de ser. As crianças brincavam de maneira muito semelhante, também tinha o culto à divindade, também tinha a figura maternal, a figura paternal. Características então comuns na nossa maneira de ser, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de agir, de sentir, de pensar, que são tipicamente humanos, independentemente do local geográfico ou do tempo histórico. Conseguem entender isso? Vamos dar um exemplo para a gente trabalhar isso de uma maneira mais concreta. O nosso corpo, ele é capaz de recordar coisas. Por exemplo, quem anda de bicicleta não precisa recordar conscientemente como que anda de bicicleta. Você pode ficar muito tempo sem andar de bicicleta. Quando você voltar a andar de bicicleta, é natural. Esse corpo recorda aquilo que foi registrado, vamos pensar assim. O corpo nosso, ele está programado para responder a impulsos instintivos de conservação, de sobrevivência, de preservação da vida. É um instinto que a gente herda lá de quando transitávamos nos reinos. Um instinto de preservação, de conservação. Ninguém raciocina quando atravessa a rua e alguém buzina em cima de você. Você simplesmente age. É um instinto de conservação. Você sai correndo. Então, o nosso corpo traz como recordação aquelas características que herdamos enquanto princípio inteligente lá nos animaizinhos ainda. E recorda isso em nós. Vamos pensar que a psique também tem esse potencial e essa capacidade de herdar e recordar esses impulsos dos nossos ancestrais. Então, o instinto ele está para o corpo, assim como esse impulso, a possibilidade de agir daquela maneira está para a psique. Mas é como se fosse esse impulso que todos nós temos para agir de maneira igual, no sentido de que é tipicamente um comportamento humano. Jung vai dar o nome para esse impulso que está no inconsciente coletivo. Ele vai chamar de arquétipo. Daí nós vamos estudar especificamente arquétipo mais adiante. Assim como no inconsciente pessoal tinha conteúdos muito carregados de emoção e afetividade, lembram? Experiências que a gente teve com muito afeto e muita emoção, que também tem um nome. Qual que era o nome disso? Complexo. Que também a gente vai estudar especificamente complexo. Então vamos avançar um pouquinho aí. Vamos pensar assim, qual é esse impulso que todos nós temos, que é comum a todos e que talvez seja esse impulso mais poderoso que há em nós? Qual é? O Vanin deu uma dica no início. Nós temos um impulso a ser alguma coisa que é muito forte em nós e que é comum a todos nós. O impulso, uma tendência a sermos puros, como Cristo, a sermos perfeitos no sentido da doutrina espírita. Para que Deus nos cria simples e ignorante? Para que a gente vá adquirindo conhecimento, moralidade, adquirindo possibilidades até sermos espíritos
puros. Não é uma fatalidade? Então existe em nós um impulso que é quase esse determinismo que vai dizer para você, vai ser espírito pleno, puro, que é o self. É o arquétipo, esse impulso maior que há em nós. Jung percebe isso, vai denominar de self. Claro, para ele não é essa visão de espírito que vai se planificando em cada existência, isso é na visão espírita. Então, nesse inconsciente coletivo, nós temos uma semente em nós, que é a semente de Deus em nós, do divino em nós. É o DNA divino que é impresso quando nós somos criados espíritos por Deus. E nesse DNA divino tem uma formatação do que tem que acontecer. E isso independe de mim. Independe de eu, enquanto ego, enquanto personalidade para uma existência, querer ou não querer. É muito maior do que o ego. Aliás, o ego vai ter que se curvar a esse impulso maior. Porque quem realmente é o dono de toda a psique é o espírito imortal. Não é o Wagner, o ego transitório dessa existência. Porque tudo que nós vivemos nessa existência, nós já discutimos isso. Quando falamos de ego, é uma fantasia. Uma fantasia de ser homem, uma fantasia de ser mulher, uma fantasia de ser pai, de ser mãe, de não ser mãe, de tentar ter filhos e não conseguir engravidar. Uma fantasia de ser abandonado pela família, de ser amado pela família. São ilusões temporárias, porque mais cedo ou mais tarde, ao desencarnar, eu abandono essas fantasias e retorno à realidade maior do ser, que é o espírito imortal. Mas essa fantasia é necessária. Sem ela, eu não fortaleço o ego para se conectar com essa essência maior que é o self. Então é uma fantasia necessária para que o espírito possa transitar no mundo, vivenciar no mundo, experienciar o mundo e crescer no mundo. Mas é uma ilusão. E toda vez que eu vivo simplesmente para as questões do ego, da ilusão, da personalidade aqui no mundo, eu vou ter problemas, porque eu não sou o ego, eu estou o ego. Eu sou um espírito imortal, que moldou um ego exatamente nas melhores possibilidades para eu crescer enquanto espírito. Então, se o meu ego foi moldado de uma maneira a ter esse complexo mais acentuado, essa dificuldade mais acentuada, esse abandono durante a infância, ou não, isso é o melhor para o meu espírito. Porque existe uma lei que rege isso, que é a lei de causa e efeito, que nós estudamos na doutrina espírita. Então eu vou moldar, inclusive, o meu corpo na ilusão do ego, da percepção do ego, que eu preciso para aquela existência. Um corpo saudável, ou um corpo com tendências a doenças, ou um corpo que já desde o início, congenitamente, já nasce com alguma deficiência. Porque essa experiência temporária é fundamental para algo maior, que é o aprimoramento do self, do espírito imortal. Fica claro isso? Nenhuma ovelha desse rebanho vai se perder. Ou seja, por mais que a gente viva na ilusão do ego, e viva só para o ego, e só para as coisas do ego, chega uma hora que esse impulso, que é maior que o ego, exige o seu lugar. E faz o ego se curvar ao self. E nós já discutimos algumas coisas aí, né? Nesse eixo ego-self. Esse momento em que o ego se encontra com o self, nunca é um momento bem visto pelo ego. Pelo contrário, é um momento de grande dor, de grande sofrimento, de grande angústia, porque o ego sai do patamar de que, mas eu achava que eu era assim, essa ilusão, e agora eu percebo que eu não sou nada disso. Aliás, aquela agressividade que eu nunca imaginei que eu tinha, agora eu estou vendo que eu tenho. Então, o confronto com esse desconhecido em nós,
ele é uma afronta moral para o ego. O ego fica perturbado. Jung vai falar que o confronto com a sombra exige uma questão moral aí, né? Ele impacta em alguns conteúdos nossos. Bom, então, a nossa psique herdaria todas essas tendências ou impulsos de se comportar como humano, vamos pensar assim. Então, nós não somos uma folha em branco mais, né? Nós já teríamos em nós esses registros como conquista de quem? Da humanidade, dos nossos ancestrais. Não é meu, não é pessoal, é comum a todos, então é coletivo. O inconsciente pessoal está imerso num inconsciente muito maior, que é o inconsciente coletivo. Por exemplo, a figura materna, isso é do inconsciente coletivo. Mas como eu vivo a experiência da mãe, isso é pessoal. Então, no inconsciente coletivo existe o impulso da mãe. Esse arquétipo, esse impulso materno. Mas como eu entendo mãe, é muito diferente de como você entende mãe. Então, o arquétipo, o impulso do inconsciente coletivo é uma forma de bolo. Todo mundo tem a mesma forma, o bolo sai com a mesma forma, mas o recheio do bolo é particular. O teu é morango com suspiro, o meu pode ser jiló. Porque as experiências naquele conteúdo não foram tão agradáveis. O inconsciente pessoal, olha lá, para a gente não confundir. O inconsciente pessoal é representado pelas vivências individuais. O recheio do bolo. Percepções, emoções, ideias, lembranças, medos, ódios, traumas, angústias e sentimentos reprimidos. Você acha que o ego quer dar uma olhada nesses conteúdos todos que nos causam tanta aflição e mal? Aquelas coisas mal resolvidas, aquelas coisas que estão em nós afetivamente pulsando. O ego mantém isso nesse inconsciente pessoal. Só que nós vimos que o impulso do self é para com que esses conteúdos inconscientes sejam percebidos pela consciência. Eu tenho que olhar para eles. Porque eu não posso me relacionar com alguma coisa que eu desconheço. Então o self cria alguns mecanismos para com que esse conteúdo que está no inconsciente pessoal aflore a consciência. E como nós vamos lidar com isso, vai depender muito de cada um. É muito particular também. Alguns nem vão querer lidar. É mais fácil fazer gastrite do que lidar com esse conteúdo. Desenvolver um câncer, uma alergia, uma infecção recorrente de garganta, uma insônia. É mais fácil criar um sintoma, né, do que lidar com aquilo ali. Então, esses conteúdos foram criados durante a vida de um indivíduo. Isso é pessoal. É uma experiência nossa. Moldamos aqui, do momento que a gente nasceu até esse momento que a gente se encontra. Agora, o inconsciente coletivo, por sua vez, não se desenvolve individualmente. Pelo contrário, já nascemos com ele. Ele é herdado, porque é um conjunto de sentimentos, de pensamentos e de lembranças que são compartilhadas por toda a humanidade. É o jeito humano de ser. Não é o jeitinho brasileiro, é o jeito humano de ser. O jeitinho brasileiro é sombra coletiva. A gente vai estudar isso mais para frente. Tem sombra coletiva, tem sombra individual, tem sombra coletiva. O racismo de uma nação contra a outra é uma grande sombra coletiva. A sombra coletiva de superioridade de um povo se exterioriza no seu representante, que subjuga outros povos. É uma sombra coletiva também. O inconsciente coletivo, por sua vez, não se desenvolve, então, individualmente. Ele é herdado.
É um conjunto de sentimentos, de pensamentos, de lembranças que são compartilhadas por toda a humanidade. Independe de lugar, independe de cultura, independe de tempo histórico. É desde que o ser humano é ser humano. Não tem relação com as minhas experiências pessoais vivenciadas, por isso é coletivo, e sim com as experiências vivenciadas por toda a humanidade. Quando você está sendo pai ou sendo mãe, você está reproduzindo o impulso que a humanidade já desenvolveu ao longo de toda a história da humanidade. Não é lindo isso? E não é extremamente inovador para o pensamento científico? É maravilhoso, né? E não vai parar por aí, vocês vão ver que legal. Consiste em uma série de sistemas que estão prontos para entrar em funcionamento, que caracterizam a maneira humana de ser, que apesar de única e particular, é semelhante a todos. É aquilo que nos torna humanos. Então, nós temos esses, segundo Jung, nós temos em nós como impulsos latentes, essas características para agir, essa formatação prévia para agir, que não tem a ver com as minhas experiências pessoais, e sim com a experiência que toda a humanidade teve, ao longo de toda a sua história, de todo o seu desenvolvimento, né? Que eu já herdo ao nascer, para o Espiritismo, ao renascer, né? Na minha estrutura psíquica. Essa formatação, já está ali o comando, né? Na informática não tem um comando para com que ocorra depois a maneira como o programa vai agir? É esse comando que está ali trabalhando no inconsciente, né? Mas que faz tudo agir de acordo com aquela ordem, com aquela formatação, que é tipicamente humano. Né? A criança pega a bonequinha, como a gente disse, e nina ela, né? Nesse impulso, nesse arquétipo de família, de maternidade, de paternidade. Fica claro aí? Perguntas? Bem? João de Barro, quem ensinou João de Barro a fazer o ninho? Com quem João de Barro aprende a fazer o ninho? É instintivo? Instintivo. Para nós não é instintivo, porque não é só o corpo. Na psique é arquetípico, é o impulso. Mas ninguém precisa ensinar o João de Barro, ele sabe. Já está ali a programação instintiva de como fazer. A casinha, inclusive, não sei direito, mas tem um lugar que ele faz exatamente virado lá para o vento, não sei. Sim, contra o vento. É instintivo. Carl Gustav Jung ainda, os arquétipos e o inconsciente coletivo, né? O inconsciente coletivo é uma parte da psique que pode se distinguir de um inconsciente pessoal pelo fato de que não deve sua existência à experiência pessoal. Então, nessa comparação, o Joãozinho de Barro não tem experiência para fazer a casinha, nunca fez, mas ele faz. E ninguém ensinou para ele, mas ele faz. Da mesma forma, se a gente pensar nesse impulso psicológico que o ser humano tem, ninguém nos ensinou como fazer algumas coisas, mas nós fazemos porque isso é psicologicamente herdado das experiências que a humanidade vivenciou naquele aspecto. O arquétipo, ele está em nós, existe, é o arquétipo, é o impulso, mas ele se manifesta com o tempero que a gente dá da nossa contemporaneidade, da nossa particularidade, né? Então, talvez a expressão arquetípica de maternidade é a mesma, desde sempre. Mas como isso se expressou ao longo da história da humanidade? Tem variações. Então, a gente diz que o arquétipo ele é atualizado em cada momento. Porque a gente vai dar para aquela tendência a característica daquilo que nós estamos vivendo naquele momento. Mas o arquétipo é o arquétipo. Ele é o mesmo. É esse impulso que me faz ser humano, desde sempre. Desde que nós somos humanos.
desde os nossos primeiros ancestrais. Então pensemos assim, nossos primeiros ancestrais que viviam numa família, por que se reuniam em família? Porque é um impulso arquetípico. Hoje nós também temos esse impulso arquetípico de nos reunirmos em família, mas um pouquinho diferente dos nossos ancestrais. Então esse arquétipo é o mesmo, a reunião do núcleo familiar, mas ele está atualizado. Hoje não é mais uma caverna. Não sei se fica mais claro isso. Prover recursos para o sustento físico, nessa conservação, cultivar a terra, trabalhar, culto a algo maior, a se relacionar com algo maior, são impulsos arquetípicos que nós temos em nós. Se a gente fosse sofrendo atualização de software? Isso! Será que pode fazer essa analogia? Eu penso que é isso. Às vezes algumas atualizações começam a ficar piores, né? Quando nós despertamos para a espécie humana, nos tornamos espíritos, saímos do princípio inteligente, saímos dos reinos mineral, vegetal, animal e entramos à espécie humana, então nós nos tornamos espírito. E enquanto espírito nós trazemos toda a bagagem desse princípio inteligente que se manifesta em nós enquanto instinto. Então o mesmo cuidado que a fera tem lambendo o filhote é o mesmo cuidado que a fera mãe tem protegendo os filhotes. Instintivamente isso está em nós. Mas há uma grande diferença para a espécie humana. A diferença está em se tornar espírito, que é isso que os animais ainda não são princípio inteligente. E quando a gente se torna espírito, nós estudamos isso, algumas coisas importantes acontecem. Em especial, a consciência de si mesmo, a relação com o divino, com Deus, né? Esse reconhecimento da nossa origem. Por isso que só na espécie humana que há o culto ao transcendente, ao sagrado, o culto aos mortos, aos ancestrais, isso não se identifica nos animais, mas fundamentalmente o grande divisor de águas, o aspecto ético-moral. Então, quando a mãezinha come o filhote para proteger algum outro filhote, ela não tem senso ético-moral do que está fazendo. E isso é o que diferencia essa atualização do software na espécie humana, que vai dar esse senso moral. É por isso que alguns animais, simplesmente por instinto de conservação, estarão com seus filhotes alguns dias e depois abandonam, porque ele já está pronto para o mundo. Enquanto na espécie humana o instinto de conservação é atualizado para esse aspecto ético-moral, para esse cuidado maior que Deus determina na criação do espírito, né, que é desenvolver essas possibilidades, essas capacidades. Então eu preciso de um acolhimento por muito mais tempo, um cuidado muito maior, uma educação no aspecto ético-moral. É isso que nos diferencia, perfeito? Então, eu não sou, quando a gente fala de inconsciente coletivo, eu não sou esse agora. Eu não sou. Bom, mas isso eu já sabia, nós já sabíamos quando nós estudamos ego. Nós já sabíamos disso. Mas o inconsciente coletivo me mostra que eu sou consequência com tudo aquilo que aconteceu na história da humanidade, que renasce em mim. Gente, para nós espíritas, é muito fácil entender isso. Muito fácil. O que é o inconsciente coletivo para o espiritismo? O que nasce comigo como fruto de tudo que eu experienciei? O inconsciente coletivo para a doutrina espírita é tudo o que eu vivi desde o momento em que eu sou espírito imortal até hoje. Enquanto o inconsciente pessoal é tudo aquilo que eu vivi desde o renascimento até hoje, o inconsciente coletivo é desde o momento em que Deus me criou princípio inteligente, virei espírito, me tornei espírito e está comigo até hoje. Porque o instinto de conservação do meu princípio inteligente enquanto reino mineral, vegetal e animal está em mim. Ou você pensa aí para o seu coração bater? Ou é um automatismo lá dos reinos? Ou você pensa para aglutinar as células para formar um tecido?
Ou isso está dentro do princípio inteligente enquanto estava lá no reino mineral. Está dentro da evolução em 2 mundos. Então, o inconsciente coletivo para a doutrina espírita é tudo que eu trago desde o momento em que eu fui criado. Então, olha o tamanho disso aí. Tem HD físico para guardar tudo isso? Cabe? Aonde está o HD? E a nuvem a gente chama do quê? Espírito. A menos que você tenha um HD de 2 tera como o Varinho. Daí você pode imaginar. Esse conteúdo que é tão amplo e tão vasto, naturalmente não comportaria num corpo físico arquivar todos esses registros. Por isso os registros são arquivados extracorporeamente. É o espírito que tem esses registros. E o que o espírito vai pôr no corpo? O que ele precisa para aquele ego, para aquela experiência. Wagner, nessa experiência, Wagner didaticamente, porque no mundo espiritual, sei lá como vamos chamar, né? Sei lá. Mas vamos pensar assim, Wagner, para você desenvolver melhor esse aspecto que ainda precisa ser desenvolvido em ti, em função do que você plantou aqui, ó, porque agora chegou o momento da colheita, então essas são as melhores condições para o seu crescimento. Esse moldar aqui, ó, desse ego. Você vai renascer num corpo feminino, num corpo masculino, vai renascer nessa cultura, naquela cultura, vai renascer num corpo masculino, mas psicologicamente se identificando como feminino, porque isso também é o melhor aprimoramento daquele espírito. É a melhor experiência. Ou você acha que Deus erra? Porque se você acha que está errado, vai tirar contas com Deus. Então o Espiritismo nos ensina que há um Deus justo, bondoso, que sabe tudo, porque é a onisciência, é a onibondade, é a suprema bondade, justo, que se manifesta em tudo, porque o seu hálito, o seu psiquismo, que é o fluido, está em tudo. Então, Deus controla tudo, nada ficará oculto, né? Nem a nós, nem a causa primária, né? Ao Criador primário. E esse corpo, essa característica, esse ego, essa personalidade é o melhor, o mais justo e pode ter certeza, o mais bondoso para com que você cresça enquanto self, enquanto espírito. Essa é a dinâmica da vida. Só que o que vai manifestar nesse inconsciente? O que vai vir à tona? Somente essa parte aqui, ó. Porque todo esse resto vai ficar inacessível durante toda a tua existência, porque você não tem condições de mexer nisso ainda. Então, o espírito tem todo o conteúdo. Mas no processo de renascimento, durante o esquecimento do passado, passes magnéticos são determinados por os espíritos que coordenam esse processo, que obliteram aquilo que não vai vir à consciência de jeito nenhum nessa existência. Mas não é por isso que não existe em mim. Conseguem compreender isso? Se você não concorda que a melhor experiência é essa que você está tendo, aí então a gente está vivendo uma ilusão do ego. Porque para o ego, aquilo ali deve ser horrível mesmo. Na visão do ego, deve ser muito ruim vivenciar uma experiência assim, assado, sofrer aqui, ter ali aquele revés, aquela situação difícil. Para o ego é sempre ruim. Mas para o ego fortalecido que se conecta ao self e entende que é um mero servidor de algo maior, daí como o Divaldo diz, de que adianta morrer de morte matada, morte morrida, todos vamos morrer, o que importa é morrer bem. Hoje, quando uma mãe cuida de um filho, ou quando um pai cuida de um filho, que são exemplos mais fáceis para a gente entender,
A mãe não está criando isso dela. Ela não cria isso dela. O pai não cria isso dele. Já existe toda uma história da humanidade de uma figura de mãe, de uma figura de pai, que estabelece uma formatação para esse HD, vamos pensar assim, para esse psicológico, né? E isso para Jung não se perde. Quando a gente nasce, a gente traz todas essas características herdadas da humanidade. Isso é uma grande inovação para o pensamento científico. Uma grande inovação, né? Jung talvez estava tão avançado que hoje que se retoma esse pensamento nas universidades, que se amplia isso no sentido de compreender a profundidade disso, né? Especialmente quando a gente fala aí da psicologia transpessoal, do entendimento de que nós somos muito mais do que um corpo, né? Mas interessante que Kardec trabalhava tudo isso também desde 1857, né? Então esse espírito que ao renascer traz em si todas as características, como viajor desse espaço, desse tempo infinito, traz as bagagens de tudo que eu conquistei de bom e de todas as transgressões da lei que também estão comigo, porque eu sou herdeiro de mim mesmo. E as existências são solidárias umas às outras, né? Então essa história de que vou me dar bem aqui, porque eu não sei o que acontece depois, para nós que estudamos Espiritismo, não tem o menor sentido, porque nós sabemos o que acontece depois. E muito bem sabido. Basta ler o céu e o inferno. Que Kardec é perfeito em todos os aspectos aí dos códigos penais da vida futura. E esses códigos, como não foram elaborados por homens, e sim pelo Criador, são perfeitos, imutáveis, ninguém tem julgamento preferencial, ninguém fura fila, ninguém compra o juiz. Insubornáveis. E a cada um, Jesus dizia então tudo isso, a cada um segundo as suas obras. Então essa é a visão que o Espiritismo nos dá, de que eu não sou coitadinho, de que eu não estou aqui para sofrer, de que o mundo não é um vale de lágrimas. Não é, pelo contrário. De que eu estou no melhor momento evolutivo para desenvolver o meu espírito. E tudo o que me acontece é bom e justo, porque Deus coordena isso. E é isso que fortalece o ego. É isso que dá sentido existencial ao ser, que faz com que o ego olhe para o self no eixo ego-self. E aí, gente, pode vir o que vier. Nós temos a paz do Cristo em nós. A adversidade vai ser enfrentada com naturalidade. Como eu posso desenvolver minha inteligência para superar esse problema? Quais os recursos que o mundo me oferece para superar essa dificuldade, essa enfermidade? Então vamos buscar os médicos, vamos fazer o tratamento, tudo o que for necessário que a medicina, que a inteligência, que a ciência nos oferece. Mas conscientes de que como eu vou transitar por isso, depende só de mim. Desconectado do self, eu brigo com Deus, acho que eu estou sendo punido, que a minha vida realmente não dá certo, nada vai para frente, porque eu com essa doença, porque eu com essa dificuldade financeira, enquanto parece que a vida sorri para todo mundo. Conectado ao self, eu começo a pensar e entender o processo de maneira diferente. Eu ressignifico aquilo na minha vida. Opa, eu entendo que acontece o que é de melhor para mim. Então vamos lá. Como eu posso resolver? Usando os recursos que estão disponíveis e o que não cabe a mim, o que eu não controlo, eu confio em Deus. Pela certeza reflexionada, raciocinada, a fé raciocinada que o Espiritismo nos dá, da lei de causa e efeito e dos atributos da divindade. Posso até dizer assim, meu Deus, onde eu estava com a cabeça quando assinei o contrato. Mas me ajuda, vamos lá.
E a gente nunca vai ser abandonado. Você acha que Deus abandona alguma das ovelhas? Não abandona. E não há só Deus. Há todo um grupo de espíritos que nos amam e que nós amamos, que é a nossa família espiritual, que evolui sempre em pares, né? Um grupo fica lá enquanto um grupo vem, porque eles nos assessoram. Depois nós voltamos e eles vêm, e nós assessoramos. A gente vai evoluindo em pares. E essa família espiritual estava conosco estudando no mundo espiritual e dizendo, olha Wagner, é agora realmente a melhor possibilidade evolutiva para você transitar por essas experiências. E o Wagner no mundo espiritual, com a consciência mais ampliada, acessando esses conteúdos até onde lhe é permitido acessar, vai perceber realmente, concordo plenamente. E mergulho no mundo. E quando eu mergulho no mundo, como comentamos ontem no Evangelho Psicológico, há um risco tremendo de, ao mergulhar no mundo, eu me fascinar pelo mundo e esquecer de onde eu vim. E para que eu vim. E quando eu perco a conexão com o mundo espiritual, com a minha essência, com quem eu sou, o mundo começa a ficar muito difícil, muito duro, sem explicações, sem razões lógicas. É um mundo injusto, é um mundo que privilegia alguns. Então é uma pessoa que está desconectada dessa essência, vai ter que rever esses aspectos. E esse self, enquanto esse impulso para você perceber que há algo mais, vai cobrar isso do ego, que está fascinado e entorpecido pelo mundo. E é fácil se entorpecer pelo mundo, gente. É facinho. A gente se perde rapidinho nas coisas do mundo. O inconsciente coletivo é a camada estrutural da psique, veja, didaticamente, né? Uma camada estrutural, como se a gente pudesse fazer uma análise topográfica, assim, né? da psique. É uma camada estrutural da psique que contém toda a herança espiritual da evolução da humanidade, nascida novamente na estrutura cerebral de cada indivíduo. Então, essa é a visão junguiana. Aprimoradíssima para a ciência, mas a visão espírita é muito mais interessante. Inclusive, explica e responde algumas coisas que o inconsciente coletivo junguiano não dá conta. Então, para o espiritismo, o inconsciente coletivo influencia muito na minha existência. Porque ele é a herança do que eu fiz enquanto espírito. É a minha trajetória, a minha experiência evolutiva. Mas não do nascimento ou do renascimento até agora. E sim, desde o momento em que eu fui criado. Desde o momento que eu fui criado. E é bonito, como a Adri comenta, porque a benfeitora diz exatamente isso. Concordamos, entretanto acrescentamos que o espírito imortal faz-se necessário para a compreensão, e aí ela vai trabalhando. Primeiro ela joga. Não nos dá a ideia daquele preparo de campo, né? Moisés, Jesus, Espiritismo. Não dá uma ideia, né? Toda aquela evolução do pensamento e até das forças da psicologia que a gente estudou, né? Tem que vir um preparo, né? Freud, Jung, transpessoal, união da ciência com a religião, nos estudos que evidenciam isso, para depois talvez descobrir mais na própria ciência o espírito, o perispírito e tudo mais. É um processo. E quem está controlando tudo isso? O Cristo, né? O Cristo desse planeta. Está tudo certinho, então, né? Agora, não confunda com cultural, tá? Isso é importante. O inconsciente coletivo, ele não é cultural. Apesar de, enquanto espírito imortal, eu aprender muitas coisas numa cultura, porque aquilo é uma experiência para a minha escola, e eu trazer isso comigo, mas na visão de Jung, esse inconsciente coletivo, ele não é cultural. Porque se fosse cultural, não seria de todos. Seria daquele grupo, e aí não é coletivo. E aí, como dissemos,
nós podemos ter sombras coletivas também, né? De nações. O que foi, senão a exteriorização de uma grande sombra coletiva, a Alemanha nazista? Né? Então a gente também tem esses aspectos. A xenofobia dos europeus aos estrangeiros é uma sombra coletiva. Né? Mas na visão espírita, amplia-se muito essa compreensão. Nós poderíamos perguntar: quem são estes que querem voltar para casa e não conseguem? Mexicanos pulando o muro, americanos querendo voltar para casa desesperados. E também podemos perguntar: qual a responsabilidade destes que têm essa aversão à entrada? Né? Então, e aí não nos cabe julgamento, porque Jesus já ensinou a cada um segundo as suas obras. Do mesmo modo que o corpo humano, isso é interessante, pessoal, isso é bem didático para a gente ir auxiliando o entendimento do inconsciente coletivo. Do mesmo modo que o corpo humano apresenta uma anatomia comum, sempre a mesma, apesar de todas as diferenças raciais, olha como Jung é genial na didática, né? Parece até Kardec nos exemplos assim didáticos, né, que vai expondo. Assim também a psique possui um substrato comum, uma anatomia comum. Esse substrato comum da psique, que é esse impulso, esse arquétipo, né? Chamei a esse substrato inconsciente coletivo. Na qualidade de herança comum, transcende todas as diferenças de cultura. Isso é importante. Como é comum, coletivo, não é cultural, é acima da cultura, está além do aspecto cultural. E também acima de atitudes conscientes. Independe do ego. O ego querendo ou não querendo, não é o ego que manda. Aliás, tem horas que esses conteúdos vêm e dizem assim: sai daí, ego. Agora quem manda sou eu. A gente vai ver bem quando estudar alguns aspectos. E não consiste meramente de conteúdos capazes de tornarem-se conscientes. Veja, não é só conteúdos que estão ali como no inconsciente pessoal, que estão mais próximos da consciência e são capazes de vir à consciência. Não é só isso. O inconsciente pessoal também tem disposições latentes para reações idênticas, que você nem vai racionalizar porque você faz aquilo. É automático desse inconsciente coletivo. Independe da atitude consciente. É uma disposição latente, um impulso, uma tendência para agir ou reagir daquela forma, tipicamente humana, idêntica para todos. Perfeito? Assim, o inconsciente coletivo é simplesmente a expressão psíquica da identidade da estrutura cerebral, independente de todas as diferenças raciais. É comum a todo mundo, né? Isso está em estudos alquímicos. Essa força que nos move, né? Que é uma força maior do que o espírito que te move para ser feliz, para se realizar, para ser pleno. É uma força que está em nós. E essa força, muitas vezes a gente desconhece, como aquele exemplo que a gente dá todas as vezes, né? Passa por uma situação de dificuldade, de sofrimento, supera aquilo, no final você diz assim: poxa, no frigir dos ovos, né? No frigir dos ovos, valeu a pena. Estou mais forte, estou melhor, estou mais unido aqui com a família. No fim foi bom. Aliás, descobri coisas e forças que nem imaginava que tinha. Aliás, achava que eu nem ia ser capaz de superar tanta coisa. Mas fui, porque já estava ali, nesse inconsciente coletivo. Já está em nós, né? Só esperando o momento para isso germinar, para essa planta virar esse carvalho ou esse Cristo. Só que se essa semente fica ali, largada, jogada, sem adubo, sem cultivo, demora mais para germinar.
E se o ego se relaciona com esses potenciais, com essa semente, e estimula o desenvolvimento, é mais fácil. Só que o ego, ele quer resolver as coisas de maneira egóica. Eu quero me curar da doença, eu quero voltar a ter o dinheiro, eu quero passar naquele concurso, porque aquele concurso é o melhor para a minha vida, eu tenho certeza que é, né? E o ego vai sempre fazer essa reflexão para as necessidades do ego. Mas o que é bom para o ego nem sempre é para o self. Para o self, às vezes aquela experiência do ego não é a melhor. Por isso que o self até a priori é ele que determina o que vai ser feito. O ego quer aquilo e a vida desvia para outras situações. Que depois esse ego mais maduro vai perceber que foi o melhor para esse despertar, para esse crescer. Né? O inconsciente coletivo não se desenvolve pessoalmente, beleza, isso já entendemos. Ele é herdado, nascemos com ele. É um conjunto de sentimentos, pensamentos, lembranças, tendências, impulsos e características específicas à natureza humana e compartilhados por toda a humanidade. Beleza, repetição, para a gente ir incorporando aí. O inconsciente coletivo é um reservatório, aí a gente chega na ideia que a Adri nos trouxe. O inconsciente coletivo é um reservatório de imagens propulsoras, latentes, que estão ali. Como eu vou ver isso, essa imagem, aí ela vai estar trabalhada dentro do meu próprio inconsciente pessoal. Então, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo se misturam. O inconsciente pessoal está imerso no inconsciente coletivo. Mas o inconsciente coletivo é muito maior. O inconsciente coletivo é o universo todo. O inconsciente pessoal são os planetas. Vamos pensar assim, se é que dá para fazer essa analogia. Então, o inconsciente coletivo é um reservatório dessas imagens propulsoras latentes, chamadas de arquétipos, isso é importante, depois a gente vai estudar, assim como os complexos do inconsciente pessoal, não que não haja complexo no inconsciente coletivo e não que não haja essas estruturas transitando pelo inconsciente pessoal e coletivo, né? Ou imagens primordiais que cada pessoa herda de seus ancestrais. Essa maneira, essa imagem de como agir como humano. A pessoa não se lembra das imagens de forma consciente, porém herda uma predisposição para reagir ao mundo da forma que seus ancestrais faziam. Aí, é isso que é o arquétipo. Essa predisposição a. Nunca me esqueço um professor que me disse assim: imagine as linhas de um caderno. Para você escrever retinho, você precisa das linhas do caderno. As linhas do caderno é o arquétipo. É o esqueleto, é o que impulsiona você para agir depois da forma como você vai fazer. Uma maneira de agir baseada em conteúdos que não são pessoais, mas que são, sobretudo, tipicamente humanos. Uma predisposição para vivenciar aspectos que a humanidade sempre vivenciou e que constitui o patrimônio psíquico da própria humanidade. Acho que começa a ficar mais claro aí, inconsciente coletivo para nós. Perfeito? Está para além da cultura, está para além do idioma, está para além do aspecto social, né, cultural social. Consciente coletivo é a camada estrutural da psique que contém toda a herança espiritual da evolução da humanidade, nascida novamente na estrutura cerebral de cada indivíduo. Beleza, é o que nós vimos até agora. Outra maneira que Jung define isso. Não se desenvolve durante a vida de um indivíduo como inconsciente individual, mas sim é herdado das experiências ancestrais da própria humanidade. É um reservatório de imagens, como vimos, cada um de nós herda desses ancestrais, consiste nessas predisposições para pensar, entender, agir, reagir ao mundo, da forma como os nossos ancestrais faziam,
mas sem processar de maneira consciente essas informações. Né? Não preciso processar conscientemente aquilo, é automático, é um impulso, né? Essa característica que vem em nós. Nossa mente inconsciente, bem como o nosso corpo, é um depositário de relíquias e memórias do passado. Olha aí, Kardec falava disso na questão dos reinos, da natureza, do princípio inteligente, né? Um estudo da estrutura do inconsciente coletivo revelaria as mesmas descobertas que se fazem da anatomia comparada. Eu acho espetacular isso aqui. Porque é uma anatomia comparada, né? Aquilo que é igual para todos, comparativamente, é igual para todos. Então, o inconsciente pessoal é meu, é o que me caracteriza. Mas o que caracteriza toda a humanidade e o que eu herdo disso é o coletivo. Como que Jung descobre isso, tem esse insight para entender que há um inconsciente coletivo? Como será que Jung cai a ficha, vamos pensar assim? Claro, é todo um processo de anos de pesquisa, mas existem algumas coisas interessantes aí que é importante a gente comentar. Até para não ficar isso vago, sem um contexto, né, de como surge essa ideia. Então, apresenta-se naturalmente a pergunta: como foi que Jung chegou à formulação da hipótese do inconsciente coletivo, isto é, da existência de um substrato psíquico comum a todos os humanos? E aí a gente vai trazer então um relato do próprio Jung, como ele descreve isso. Olha que legal. Curiosidades, né? Isso é Jung falando. Por volta do ano de 1906, deparei com a curiosa fantasia de um indivíduo internado há muitos anos. Lembram que Jung era um psiquiatra, trabalhava no hospital, na Suíça, e aí tinha o contato com alguns pacientes esquizofrênicos, né? Em 1906, ele entra em contato com um paciente que sofria de uma esquizofrenia incurável desde a sua juventude. Então, Jung não vai curar esse paciente, né? Mas olha que interessante. Jung estuda a vida desse jovem. Quem foi ele? O que ele fez, né? E ele então entende ali, pela consulta familiar, pela experiência daquele rapaz, que ele frequentara a escola pública e trabalhara como empregado de escritório. Ele não era especialmente culto, no sentido intelectual, não tinha grandes conhecimentos intelectuais. E nessa época, diz Jung, eu mesmo não tinha conhecimento algum de mitologia ou arqueologia. Ele não estudava isso ainda. Depois ele começa a estudar. A situação, portanto, não era suspeita. O que ele está dizendo? Ele já sabia aquilo, ele já tinha estudado aquilo, ou eu já sabia, já tinha estudado e estava em nós esse conteúdo, né? No sentido consciente, que eu estudei isso, no caso de Jung. Certo dia, ele encontra esse paciente, encontrei-o, junto à janela, movendo a cabeça de um lado para o outro, piscando para o sol. Imagina a cena. Jung chega, o paciente esquizofrênico está na janela e ele está movendo a cabeça de um lado para o outro e piscando para o sol, né? Pediu-me que fizesse o mesmo, prometendo que eu veria algo muito importante. Ao perguntar-lhe o que estava vendo, ele espantou-se porque eu nada via, né? E disse: o senhor está vendo o pênis do sol? Quando movo a cabeça de um lado para outro, ele também se move e esta é a origem do vento. Então, um paciente esquizofrênico, com o conteúdo inconsciente aflorado, porque na esquizofrenia esse ego está rompido, né? Não há esse ego, então não há uma divisão consciência e inconsciente, tudo é o inconsciente, ele está imerso nesse inconsciente, né? Mas parece conversa de doido, né? O que a gente ia falar? Tá bom, já tomou seu remedinho, tchau, tem mais coisa para fazer, né?
Mas olha o que Jung vai fazer, e aí que está o pesquisador, aí que está para que ele veio, o insight, para que eu vim aqui. Naturalmente, nada compreendi dessa estranha ideia, mas anotei-a. Ele anotou isso aí. Cerca de 4 anos depois, olha só, gente, 4 anos depois ele lembra disso. Ao estudar mitologia, descobriu um livro de Albrecht Dietrich, um conhecido filólogo que esclareceu tal fantasia. Filólogo é o estudo da filologia, estudo da linguagem em fontes históricas, o estudo de textos literários e registros escritos e o estabelecimento da sua autenticidade, da sua forma original e a determinação do seu significado. Então ele conhece esse Albrecht Dietrich, um livro dele, e estudando a mitologia, ele vai entender alguns aspectos. Esta obra, publicada em 1910, então em 1906 aconteceu aquilo, ele está em 1910, trata de um papiro grego da Biblioteca Nacional de Paris. Um papiro grego. Quanto tempo isso foi escrito? Dietrich acreditou ter descoberto numa parte do texto uma liturgia mitraica. O que é o mitraísmo? Uma religião de mistérios nascida na época grega helenística, provavelmente no século II a.C. Veja, ele achou um registro de um papiro que foi provavelmente escrito no século II a.C., que vai trazer algo muito interessante em relação ao que o paciente em 1906 relatou para ele. Entenderam aí o processo? Essa religião então foi no Mediterrâneo Oriental, tendo sido difundida nos séculos seguintes pelo Império Romano, Alcançou sua máxima expansão geográfica nos séculos 13 e 4 depois de Cristo, tendo se tornado um forte concorrente do cristianismo. O mitraísmo recebeu particular adesão dos soldados romanos. A prática do mitraísmo, assim como de outras religiões pagãs, foi declarada ilegal pelo imperador romano Teodósio I em 391. Lembram disso? Édito de Tessalônica, que foi decretado pelo imperador romano Teodósio I, 27 de fevereiro de 380 depois de Cristo. Isso estabelecia que o cristianismo era, a partir dali, a religião oficial e exclusiva do Império Romano. E todas as outras práticas politeístas seriam consideradas pagãs dentro do Império e deveriam ser abolidas, exterminadas. Tanto que o panteão romano sofre grandes modificações a partir disso aí. Vão sendo fechados templos pagãos. E olha o que dizia nesse papiro, que está no livro lá daquele autor. Procura nos raios a respiração. Inspira 3 vezes tão fortemente quando puderes e sentir-te-ás erguido e caminhado para o alto, de forma que acreditarás estar no meio da região aérea. O caminho dos deuses visíveis aparecerá através do sol, o Deus, meu Pai. Isso da religião, do mesmo modo, tornar-se-á visível também o assim chamado tubo, a origem do vento propiciatório. Pois verás pendente do disco solar algo semelhante a um tubo, e rumo às regiões do oeste um contínuo vento do leste. Mas se outro vento prevalecer em direção ao leste, verás de modo semelhante o tubo voltar-se para aquela direção, assim como a face movendo-se nas direções do vento. Quando Jung lê isso, ele volta para aquilo que o paciente dele disse. Eu movo a cabeça, você não vê o pênis do sol e isso causa o vento. E Jung vai começar a perceber aí que nós temos conteúdos em nós que estão além da nossa experiência pessoal. Por isso ele diz no início,
ele não conhecia arqueologia, ele não era bem dotado no sentido intelectual, esse paciente, para saber e ter estudado isso. Então era um caso que não tinha suspeita, né? Mas esse conteúdo estava nele. E como estava nele? Num inconsciente que aflora, herdado, porque se manifesta também em outro momento, em outro tempo, de uma maneira muito parecida. E ele começa a partir daí a estudar a mitologia, a arqueologia, aprofundar esses estudos para chegar até a noção de inconsciente coletivo. Tanto que Jung vai dizer que o pensamento, por exemplo, coletivo da criação do mundo, é tudo muito parecido. É tudo muito igual. A gente pode nem saber como é o mito da criação do mundo de um lugar num planeta. Mas se a gente pegar aquele mito e comparar ao mito cristão, vai ter muitos elementos semelhantes. Alguma coisa era escura e virou luz e separou, e era redondo, e alguém dava as ordens e separava a água e criou terra. É muito parecido. Vai mudar algumas coisinhas, mas de forma geral é muito parecido a maneira como isso vai sendo reproduzido. Então ele começa a investigar isso, né? E aí a gente entra no que nos interessa, não que isso não nos interesse, porque o espiritismo é extremamente cultural, como diz o Vaninho. Mas o que é o inconsciente coletivo para a doutrina espírita, senão tudo que a gente traz conosco na reencarnação, experienciado e vivenciado desde o momento em que fomos criados, enquanto princípio inteligente, até agora. Isso é inconsciente coletivo, para a doutrina espírita. Então se amplia um pouco aí o entendimento desse inconsciente. Talvez se amplie muito, dependendo do que a gente vai discutir. Então eu sou muito mais do que simplesmente aquilo que eu vivi nessa existência, claro. Mas onde estão esses conteúdos? Estão no meu espírito, herdeiro de todo o processo evolutivo. Fica claro isso? Muito bem. O inconsciente coletivo vai influenciar, será a minha existência? Claro, né? Não só no mundo espiritual planejando, também quando o ego é formado e eu vou transitar no mundo, com conteúdos que vão aflorando e vão vindo como tendências que eu trago de experiências vividas anteriormente. Então, Joana de Ângeles, agora chegamos na benfeitora, triunfo pessoal. Esse inconsciente coletivo corresponde, na visão espírita, às experiências vivenciadas por cada indivíduo no processo da evolução. Não é aqui só da existência, é da evolução. Então, enquanto para Jung o inconsciente coletivo é de todos e comum a todos, isso está certo na visão junguiana, na visão espírita o inconsciente coletivo é meu, fruto do que eu vivi, não somente nessa existência, mas desde o momento em que eu fui criado. Conseguem compreender a diferença? Isso é muito importante. Passando pelas etapas reencarnacionistas, atravessando os diferentes períodos da humanidade. Quantos períodos a humanidade já teve? Está tudo em nós. A caverninha está em nós. Talvez a descoberta do fogo ali. A idade antiga, a idade média, a idade moderna. Todos esses períodos históricos da humanidade estão em nós. E isso se manifesta em nós como aptidões, tendências, características de comportamento. Da onde a agressividade que esse serzinho manifesta desde pequenininho? Inconsciente coletivo. Ele não viveu nada ainda nesse sentido para ser pessoal. Da onde a vaidade e o orgulho que esse serzinho manifesta desde o início?
Inconsciente coletivo. Da onde o meu orgulho e a minha vaidade que eu manifesto? Experiências do meu processo de evolução. As deficiências ético-morais estão aí, mas também estão todas as possibilidades de eu ser um Cristo. Também estão aí, aguardando o momento oportuno de eu desenvolver. Nos quais esteve, ou seja, todos esses períodos da humanidade por onde a gente transitou. Arquivou nos recessos do ser, qual é o ser? O Espírito. Todas, não são algumas, são todas as impressões que ora se encontram adormecidas e podem ser exteriorizadas pelo perispírito. Então, o perispírito é o agente intermediário para a manifestação corporal do conteúdo que está no inconsciente coletivo do espírito. Então, esse perispírito tem uma frequência vibratória, um comprimento e uma amplitude de onda que é particular ao conteúdo do inconsciente coletivo. Se eu tenho no meu inconsciente coletivo agressividade, ódio, egoísmo, maledicência, meu perispírito ele tem um comprimento de onda e uma frequência vibratória para ódio, agressividade, maledicência. E esse comprimento de onda e essa amplitude de onda, essa frequência que esse perispírito vibra, é a nossa sintonia moral. E para eu reencarnar num mundo ou encarnar num mundo, os mundos também têm sintonias morais, refletindo o que cada espírito daquele mundo, enquanto indivíduo, reflete moralmente. Somando-se a reflexão perispiritual de cada indivíduo, eu tenho o coletivo do mundo. Então, se o meu perispírito vibra igual à vibração de um mundo de provas e expiações, é o que tem para hoje, é aqui que eu tenho que vir. Não consigo ir para um mundo feliz, porque a frequência e a intensidade de vibração dessa onda é diferente da que eu vibro e não tem sintonia para moldar o corpo. Eu não consigo utilizar o fluido cósmico do mundo para moldar o corpo físico. Não dá frequência, eu não consigo manipular aquele fluido. Por isso, quando alguém cresce em nível de consciência, toda a humanidade se eleva com ele. Porque se eu melhoro individualmente, eu sou mais uma contribuição para esse coletivo. À medida que as pessoas vão melhorando, a sintonia do planeta vai melhorando. Eu estou mudando perispiritualmente a vibração do meu perispírito. Porque eu estou mudando o meu espírito. E aí, mudando isso, eu mudo o planeta. O planeta muda com a mudança de cada um de nós. E aí é assim que se processa a evolução dos mundos. Perfeito? Mas não tem como eu desencarnar e querer reencarnar num mundo que é muito superior às minhas características inconscientes. Não tem como. Eu vou para uma escola que fala a minha língua. Senão eu vou ser uma criança de 3 aninhos matriculada no curso superior de matemática e vou ter uma aula de trigonometria avançada e não vou entender nada. Não que a gente vá agora também, né? Mas a gente não vai entender nada. Está errado o processo, né? É perdido aquilo, não tem razão nenhuma. Tem que primeiro crescer, estudar álgebra 1, álgebra elementar, não sei o quê, cálculos mais simples, para daí fazer a faculdade, né? Eu desconfiava de tanta bola. Por isso que tem tanta bola. Por isso que tem tantas séries. Faculdades, cursos de pós-graduação, né? Para os diferentes níveis perispirituais, vibratórios desses espíritos. Beleza aí? Fica mais claro isso? Então a reencarnação amplia muito o inconsciente coletivo junguiano.
E a visão do mundo espiritual, então, nem se fala, né? Aí são essas discussões que a gente está tendo aqui. E isso no mundo espiritual, ele é naturalmente perceptível, percebido. A vibração perispiritual é o que determina onde eu posso ir no mundo espiritual. Gente, não tem como eu sintonizar uma rádio desde que eu ache a frequência e o comprimento de onda específico? Tem. 99.9 é uma coisa, 99.8 é outra coisa, 95.0 é outra coisa. Dependendo do que eu quero sintonizar, eu vou para a frequência e para o comprimento. Então, se o meu perispírito está em 95.0, eu não posso reencarnar num mundo de 100.3. Não dá. Não dá sintonia, eu não consigo moldar, plasmar um corpo ali. E no mundo espiritual, eu não consigo também adentrar alguns espaços em que o ambiente da vibração daquele lugar é diferente do meu. Não consigo. Posso até querer, mas não dá. Kardec vai dar um exemplo lindo para isso. Ele vai dizer assim: é como uma pessoa que vai aproximando a mão de uma chapa que está quente. Ela consegue se aproximar e percebe o calor. E ela consegue ir até um limite. Mais do que aquilo ela não consegue ir, porque ela sabe que ela se queima. No perispírito que nós temos, que se mantém uma parte dele no mundo espiritual, nós sabemos disso, né? Um envoltório que continua com o espírito no mundo espiritual, é que está registrado essa vibração que nos caracteriza enquanto evolução ético-moral. E é isso que diz até onde eu posso ir. Algumas regiões em que são moradas mais felizes, ético-moralmente, eu não tenho acesso. Posso até querer ir, mas eu não vou. Então Jesus dizia que há muitas moradas na casa do meu Pai, não só no sentido de mundos físicos para encarnações adequadas ao grau evolutivo de cada espírito, para aquela experiência na escola, os vários mundos, as bolas, mas também no mundo espiritual há várias moradas. Tudo bem? Isso fica claro? Então esse inconsciente coletivo que está em nós, ele se traduz por todas essas características e possibilidades que nós temos enquanto viajores aí do espaço e do tempo, nessa evolução. Mas não é só isso, não tem só as bagagens do que eu fiz e deixei de fazer, os registros das leis divinas que eu respeitei ou que eu transgredi. Também está no inconsciente coletivo esse vir a ser, esse divino que está em nós, que é o Espírito. Deus nos cria a sua imagem e semelhança. O que significa isso? Que Deus nos cria com todas as possibilidades de sermos virtuosos, não como Deus, o que seria impossível, porque daí seríamos como Deus, e haveria vários deuses, que é inadmissível racionalmente. Vários deuses não têm unidade, pode haver discordância, então só pode ter um Deus. Mas nós vamos ser o mais perfeito possível, que é permitido ao Espírito, à criatura. E quando nós chegarmos nesse nível, que é o mesmo nível do Cristo, aí nós nos relacionamos com todas as moradas do mundo espiritual. Porque o nosso perispírito é possível de vibrar onde eu quiser. Não tem mais limite no espaço e no tempo para eu ir, para eu transitar. A grande dificuldade para a mediunidade no planeta Terra é que nós somos perispíritos vibrantes em sintonias ético-morais desfavoráveis. Nosso perispírito vibra assim, ó. E o espírito mais aprimorado que quer se comunicar conosco, o perispírito dele vibra assim, ó. Então, o perispírito de Joana de Ângeles vibra assim,
E o do Wagner vibra assim. Então é óbvio que ela não consegue acessar o meu perispírito. Então o médium, ele consegue, mantendo um bom controle no sentido de desenvolvimento ético-moral, melhorar essa vibração perispiritual, a ponto do espírito então sintonizar nessa mesma vibração. É muito difícil o médium chegar ao espírito, tá? O médium eleva um pouquinho, o espírito desce bastante. Ele abaixa a onda, né? Ele está na 100.3, abaixa para 50, o médium eleva de 30 para 50, né? Aí dá liga, vamos pensar, né? Capta a mesma frequência perispírito, espírito, perispírito médium. Se o perispírito de um está ligado ao outro, quem é que manda no corpo? Não é o espírito via perispírito? Então agora o espírito pode atuar no corpo do médium. E aí ele manda o comando, porque o espírito é o ser pensante, e via perispírito do médium atinge o cérebro, em especial a glândula pineal. E todos os fenômenos mediúnicos podem acontecer. Clarividência, clareaudiência, psicofonia, psicografia, consciente ou inconsciente. E aí a Joana de Ângeles, a benfeitora, vai dizer que ao acessar esse conteúdo do médium, ele, espírito, acessa o inconsciente coletivo do médium. E aí o médium pode então utilizar desse conteúdo, o espírito filtra aquilo que ele quer trabalhar e passa a mensagem. Perfeito? Quando Chico Xavier começou a trazer várias psicografias de uma obra conhecida como Série Nosso Lar, que você lê Nosso Lar e diz assim, que espírito é esse chamado André Luiz? Olha como ele é atormentado. E será que o médium está dando sintonia para um espírito assim? E houve muita dificuldade para a aceitação dessas obras. Muitos anos. Quem que validou a obra? André Luiz? Que ninguém sabia quem era? E que dizia que acordou no umbral? E que era chamado de suicida? A moralidade do médium. Porque se sabia que ali o perispírito vibrava num nível que não era qualquer espírito que iria fazer o contato. E aí, claro, foi se revelando ao longo da série do que se tratava aquilo. E a maravilha que se trouxe aí para nós em conhecimento, inclusive no aspecto da mediunidade, da própria evolução do reino, dos reinos, né? Da relação com o mundo espiritual. Então isso é importante. O inconsciente coletivo é tudo isso que está em nós, fruto desse processo evolutivo desde o momento em que a gente foi criado, e que pode e vai ser exteriorizado via perispírito, desde que aquilo seja o melhor para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento naquela existência. Senão fica arquivadinho, fica ali inconsciente, para no momento oportuno isso aflorar. Vocês estão conseguindo fazer as conexões com tudo que a gente vem conversando ao longo aí do estudo? Importante isso, tá? Então, beleza. Muito obrigado mais uma vez pela presença.